Minha gente, bom dia. Hoje eu vim falar com vocês a respeito da palavra de Deus, que eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu gosto muito de examinar as Sagradas Escrituras. E hoje eu venho falar para vocês quando Saul, a respeito de Saul. Saul foi um rei muito querido por Deus. A princípio ele foi muito querido, ele era um querido de Deus. Só que Saul, ele começou a ter invejas e ele começou a se achar, porque ele era rei, ele podia fazer o que ele queria, desobedecendo a Deus em várias coisinhas que ele vinha fazendo, que Deus falava que não era para fazer, ele ia e fazia. Assim, mesma coisa somos nós, como a gente, porque a maldade e a injustiça são coisas que Deus abomina. E Saul, ele começou a se aproveitar ele começou a ter assim um tipo de abuso de poder. Então ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. E foi aí que está escrito aqui na palavra de Deus que Saul tinha um espírito imundo que habitava nele, mandado por Deus. Então você vê que esse negócio de espírito imundo, essas coisas aí, se Deus permitir. Se Deus não permitir, o inimigo não pode fazer nada. Só que Deus também, ele não vai ficar com dózinha de alguém porque ele pecou, depois morreu no pecado e Deus vai lá. Deus não tem dó. Deus não tem dó do pecador. Deus abandona o pecador. O pecador, ele fica sozinho e vulnerável nas mãos do inimigo, para acontecer com ele qualquer tipo de atrocidade. Ele pode perder a vida e ser condenado. O que aconteceu? Quando Samuel, Samuel foi um grande líder do lado de Saul. O que aconteceu? Quando Samuel faleceu, Saul ele invocou uma bruxa, uma feiticeira, porque ele queria muito falar com Samuel, porque Deus tinha abandonado Saul. Saul não era mais rei, já era o rei Davi, de quem ele teve muita inveja. Então Deus escolheu Davi para ser rei no lugar de Saul. O que aconteceu nessa trajetória? Ele foi procurar uma bruxa. Não devemos procurar bruxas, espiritismos, essas coisas para tentar falar com os mortos, porque falar com os mortos, com quem já morreu, a Bíblia diz que quem já morreu está entregue ao esquecimento. Então a gente não deve invocar os mortos. Por várias razões que está escrito aqui, que uma hora nós vamos chegar lá, tá? Uma hora a gente vai falar sobre isso. Por várias razões que Deus testifica na palavra. E graças a Deus que nós temos ainda um pouco, temos a Bíblia, né? Um pouco, que não é toda a Bíblia completa que foi escrito aqui, mas temos o que restou, né, minha gente? Quando ele foi falar com a bruxa, voltando ao assunto, Samuel subiu. Mas muitas pessoas dizem que aquele não era Samuel, porque a Bíblia se refere ao inferno como para baixo e o céu para cima. Então diz que foi um espírito de engano, por isso que essas pessoas que fazem evidências, essas coisas, isso é espírito enganoso. Então Samuel subiu, mas Samuel disse para ele o seguinte, até o diabo disse a verdade para ele. Ele disse assim, eu vim te procurar porque o Senhor virou as costas para mim. Aí ele disse ao rei Saul, ao ex-rei Saul, né? Ele falou, se o Senhor virou as costas para você, o que poderei eu fazer para você? Então, minha gente, se Deus virar as costas, ninguém, nem mortos, nem Satanás, nem diabo, nem vou falar agora igual a véia do 71, Satanás, gato da... Gente, por favor, me desculpe, eu tô falando, eu só ilustrei uma coisa aqui. Mas o inimigo, ele não pode fazer nada se não for com a permissão de Deus. Então, obedeça a Deus para que o inimigo não tenha poder sobre a tua vida. Olha, gente, é muito complexo tudo. Eu sei que muita gente não vai entender.